Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre as respostas celulares e teciduais às lesões, ou seja, os processos que são designados como as degenerações. Tá? Então, lá já em 1800, lá o Virchow falou que as doenças são resultantes de lesões ou disfunções de populações celulares específicas. Então, a causa dessas lesões celulares aí são bastante importantes e tem um grande número de causas e de agentes etiológicos que estão envolvidos nesses processos. Então, elas podem ser as causas intrínsecas ou extrínsecas, né? Então, intrínsecas seriam as mutações, extrínsecas os vírus, traumas e toxinas, e tem algumas que transitam entre esses dois grupos que são tanto intrínsecas quanto extrínsecas, são as anormalidades nutricionais, uma má absorção de algum nutriente, né, do próprio organismo, ou a deficiência desse nutriente na dieta, então podendo ser intrínseca ou extrínseca, ou disfunções imunológicas que podem ser provocadas por agentes ou por fármacos, ou o próprio animal ter isso no seu organismo, né? Então, as respostas dessas células à lesão vai depender de alguns fatores, entre eles o tipo de agente, a extensão e a duração dessa lesão e o tipo celular que vai ser afetado. Esse tipo celular ele é importante aqui, importante também, como a gente vai ver lá na frente, nos processos de degeneração, de regeneração e cicatrização, né? Eles vão ser bastante importantes para tomar a decisão desses processos de reparo tecidual. Então, quais as respostas que a célula dá à lesão? Ela pode sofrer o processo de adaptação que a gente viu na aula passada, né? Então, sofrer atrofia, hipertrofia, hiperplasia, até um processo de displasia, né? Displasia não, um processo de metaplasia, né? Então, esses processos aí são importantes, tá? E ele pode sofrer o processo de degeneração ou acúmulos intracelulares ou até extracelulares que podem ocorrer ao redor do tecido. E pode ocorrer o processo de morte também dessa célula mais a seguir. Então nós vamos falar hoje desse processo de degeneração. O que acontece? O processo de adaptação também, se a gente retirar o estímulo, a célula vai voltar ao normal. Aqui na degeneração também. Então, qualquer um desses dois fatores é antes da célula chegar à morte, né? A morte celular, que vai ter uma outra aula aí para a gente falar sobre o processo da morte celular. Então, como a gente está vendo aqui, a célula normal, ela está em homeostasia, se sofrer um estresse ou um aumento da demanda, vai sofrer adaptação. Se receber um estímulo lesivo, vai ocorrer a lesão celular primeiramente. Se a gente conseguir retirar esse estímulo, ela volta ao normal, ou pelo menos se mantém essa lesão de degeneração. Se o estímulo for muito intenso, for aumentado, vai ocorrer a morte celular, né? Então, quando ocorrer também a incapacidade de adaptação, né, dessa célula, ela também pode sofrer ou um processo de degeneração secundariamente ou a morte celular mais em seguida, tá? Então, a lesão celular, né, o processo de adaptação ou o processo de degeneração são dois processos que são reversíveis, como a gente falou. Retirando o estímulo, ele vai voltar, essa célula volta ao normal. A partir de o chamado um ponto de não retorno. Então, quando a lesão é grave demais ou permanece por muito tempo demais, o que vai acontecer? Passa desse ponto de retorno, a lesão se torna irreversível e a gente vai ter a morte celular, que um dos tipos de morte celular é a necrose, como a gente vai ver na nossa próxima aula. Tá? Então, a agressão ou estresse, né, ele pode ocorrer, provocar o aumento da demanda funcional, onde essa célula vai se adaptar, no caso aí por uma hipertrofia ou uma hiperplasia, como a gente já falou. Se a gente retirar essa agressão, esse estresse, a célula volta ao normal. A lesão pode ser reversível, no caso de degeneração, nas degenerações, né, tanto hidrópica quanto gordurosa, que a gente vai falar na nossa aula de hoje. E se a gente tirar esse estímulo, também a célula volta ao normal. E se a gente passar desse ponto, né, que a lesão se torne irreversível, aí vai ocorrer a morte da célula, né, o que a gente chama de necrose, certo? Então, o nosso objeto da aula de hoje são os processos degenerativos até onde a lesão é reversível, tá? Então, aqui tem um esqueminha que mostra a célula normal,
uma célula sofrendo um processo de tumefação, né, onde as organelas também ficam tumefeitas. Se a gente tirar esse estímulo, a célula vai se recuperar, né, então aqui já diminui o processo de tumefação e a célula volta ao normal. Se ocorrer, continuar esse estímulo lesivo, vai acontecer o quê? A morte celular, a lesão, né, dessa célula irreversível, de forma irreversível, formando um processo chamado de necrose, onde tem ruptura da célula, extravasamento de citoplasma e núcleo, né, e material nuclear, e aí a gente tem até uma reação ali no tecido, né, porque normalmente isso está ocorrendo em várias células ao mesmo tempo. Então, é importante, obviamente, saber quais as causas dessa lesão celular. Elas são as mais variadas, como a gente falou, mas ver as principais. Por quê? Porque muitas vezes, para se tratar esse processo de degeneração, a gente tem que retirar a causa, né? Ou tem que curar, né, esse animal retirando a causa, certo? Então, aqui tem alguns deles: a deficiência de oxigênio, agentes físicos, agentes infecciosos, desequilíbrios e deficiências nutricionais, como a gente falou anteriormente, anormalidades genéticas, desequilíbrio da carga de trabalho, substâncias químicas, drogas e toxinas, disfunção imunológica e até mesmo envelhecimento. Então, a deficiência de oxigênio, vamos falar um pouquinho de cada um deles aí. Por que o oxigênio é importante para a célula? Ele produz o ATP, né? Então participa da produção do ATP, o processo também de hipóxia, né? Então a deficiência de oxigênio causa dois tipos de problema na célula, um é chamado de hipóxia, outro é chamado de anóxia. Então a hipóxia é a redução parcial do nível de oxigênio, e uma das causas mais comuns de lesão e morte celular, quando tem obstrução de vasos, né, que levam esse oxigênio, né, pelo sangue até aquele tecido, né, ou a obstrução parcial, né, no caso, ou deficiência na troca de oxigênio no organismo, ou anóxia, que é a redução completa do oxigênio, né. Então, quais são as possíveis causas da deficiência de oxigênio? A gente tem insuficiência cardíaca e insuficiência respiratória como uma das principais causas, né, em animais também. Redução da perfusão sanguínea, o processo chamado de isquemia, quando eu diminuo a quantidade de sangue que está chegando naquele tecido. Redução do transporte de oxigênio, né, por uma anemia, então tenho menos células vermelhas que vão levar menos oxigênio, consequentemente, no tecido. Intoxicação por monóxido de carbono, né, como a gente viu antes, o monóxido ele se liga melhor do que o oxigênio na hemoglobina lá e não permite daí que ocorra essa troca, né, o monóxido de carbono. E o bloqueio de enzimas respiratórias provocadas, por exemplo, por venenos, né, ou tóxicos que são do grupo dos cianetos. Tá? Então, como a gente viu aqui, ó, um esqueminha que mostra uma lesão reversível, né? Tem um trombo ali, aquele tecido aqui, o sangue não está passando para o tecido, né? Para esse tecido ao redor do vaso. Ocorre, então, em que a mitocôndria diminui a sua fosforilação oxidativa, vai ter diminuição da ATP, isso acarreta diminuição da bomba de sódio, diminuição da glicólise e outros efeitos, aí varia com o tecido aqui, né? Isso vai fazer com que aumente a entrada de cálcio na célula, oxigênio e sódio também, e sai potássio, né? Isso já levando à tumefação celular, onde algumas células perdem as microvilosidades, ou podem ocorrer bolhas no tecido, tumefação do retículo endoplasmático, e as figuras de mielina também podem ficar lá no sistema nervoso, lá, sofrer esse processo de tumefação, tá? Aqui na glicólise, né, então a gente tem diminuição do pH e diminuição da quantidade de glicogênio dentro da célula, ocorre aglomeração da cromatina nuclear e ocorre a liberação também intracelular e ativação de enzimas lisossômicas, e essa célula vai ficar mais basofílica, né, e vai ter alterações nucleares e digestão de proteínas do citoplasma. Lembrando que aqui pode ocorrer também lesão na membrana, né, chegando nesse momento aí a lesão irreversível, que é a morte celular, onde tem a perda de fosfolipídios, alterações do citoesqueleto, radicais livres também vão estar em excesso lá dentro da célula, né? Degradação lipídica e até outras alterações aí que às vezes são bioquímicas, né? A gente não consegue visualizar. Então vai ocorrer extravasamento de enzimas, né? CK e LDK, e algumas CK aqui no músculo, por exemplo, né? E LDH em outras células, né? E aumenta o influxo de cálcio.
E vai ter outros efeitos, como, por exemplo, desprendimento de ribossomos, diminuição da síntese proteica e acúmulo de lipídios até dentro da célula, né? Como a gente vai ver que ocorre ali em algumas situações, tá? Então, esse é um esqueminha que mostra aí a lesão isquêmica, né? Ou a lesão anóxica. Os agentes físicos podem ser traumatismos, calor e frio extremos, né? O frio cria cristais de gelo e deixa o fluxo sanguíneo mais lento, né? Porque ele aumenta a viscosidade do sangue, dificulta as trocas gasosas também. O calor, ele desnatura enzimas, né? Então, fazendo com que elas não atuem de forma adequada. A radiação, ela pode ionizar a água celular, né? E produzir radicais livres, causando dano no material genético e também provocando a formação de neoplasias mais à frente, como a gente vai falar em outra aula. A energia elétrica, ela gera um calor intenso e altera a condução de nervos aí nos animais. Os agentes infecciosos são os mais variados, a gente tem vírus, bactérias. As bactérias podem atuar de acordo com toxinas ou indicar uma resposta inflamatória às vezes exacerbada, tá? Como a gente vai ver na inflamação. Fungos, protozoários, parasitas que além da inflamação às vezes provocam destruição tecidual pelo seu tamanho, pela sua localização e também utilizam os nutrientes do animal, né, que já está passando por um processo, né, de retirada, né, ou destruição do tecido, um processo inflamatório e ainda retira os nutrientes daquele tecido, né, ou dificulta a absorção dos nutrientes. Desequilíbrios e deficiências nutricionais, né? A gente tem deficiências de proteínas e deficiências calóricas ou de calorias, né? Então isso vai provocar um processo de lipólise, né? Que é quebra da gordura, o catabolismo de proteínas também, né? Então utilização do organismo para sobreviver de proteínas essenciais, né? E a glicogenólise, né? Que é a quebra do glicogênio, principalmente lá no fígado e também no músculo, né? Para ser utilizado como energia. E o excesso pode causar doença cardiovascular, não é muito comum nos animais, né, mas pode acontecer. E desequilíbrio vitamínico e mineral, que também pode gerar uma série de distúrbios aí, tanto em animais de companhia quanto animais de fazenda. Tá? As anormalidades genéticas, então, vão provocar mutações e podem ou não causar doença, né? Então, podem privar as células de determinadas proteínas, elas podem também ser incompatíveis com a sobrevivência celular, ou a longo prazo ou a curto prazo. E exemplo de doenças genéticas aí, defeitos no fatores de coagulação, né, que é a hemofilia, então tem vários fatores aí que podem gerar problema, e doença do acúmulo lisossomal, onde se acumulam nas células permanentes, né, material que podem ser açúcares, gordura e outros mais variados aí, tem uma gama, né, ampla aí de doenças de acúmulo lisossomal, né, tanto em animais quanto em humanos. E predisposição genética aí que podem levar também a alterações na célula, né, já provocando de início já um processo degenerativo ou até a morte de alguma célula. Tá? Desequilíbrio da carga de trabalho, então excesso de estímulo, até um determinado ponto vai ocorrer a adaptação dessa célula, ela vai aumentar de tamanho e depois ocorre a exaustão e a morte dessa célula. A falta de estímulo, né? Então, ou estímulo nervoso ou movimentação, né, daquele músculo, por exemplo, pode causar um processo de atrofia. Tá? As substâncias químicas, né, drogas e toxinas, também podem levar a adaptação celular dentro de limites da homeostasia, né, e podem também ter ação mais extensas, né, como atuar sobre os receptores de membrana, sistemas enzimáticos, modificar a função e até a morfologia celular, né, então alterando permeabilidade celular, danificando os cromossomos, modificar vias metabólicas aí dentro da célula ou destruir componentes celulares estruturais, alterando a sua conformação, como a gente falou antes, né? As disfunções imunológicas podem ocorrer por falhas congênitas ou até adquiridas. A gente tem aí vários grupos, um deles é as imunodeficiências adquiridas, que são em contato com vírus, né? Alguns vírus, como o vírus da imunodeficiência, como o próprio nome diz, né? Vai causar isso. Químicos e algumas drogas podem levar a uma diminuição da imunidade. Doenças autoimunes, onde o sistema imune começa a atacar algum grupo de células, né, ou reconhece como estranho um grupo de células. A hipersensibilidade, né, aqui a gente tem os quadros de anafilaxia ou choque anafilático.
Resposta exacerbada, que né, as alergias também estão na hipersensibilidade, mas essas alergias podem ser temporárias, né, podem ser em um determinado momento. E atividade amplificada, né, então defeitos negativos aí que podem acumular substâncias, por exemplo, nos rins, na pele, nas articulações, ou reconhecer essas estruturas aí como estruturas diferentes, né, ou estruturas que não estão normais, né, naquele momento. Tá? O envelhecimento também é uma das causas, a diminuição da capacidade de trabalho aí das células, né, defeito no controle do crescimento de populações celulares, exemplo, hiperplasia de células parenquimatosas que ocorrem em animais senis, por exemplo, fígado, pâncreas, adrenais, baço e tireoide, e até a apresentação, né, ou a formação de tumores em animais velhos com o passar do tempo, né, essas alterações no DNA e essas lesões no DNA acabam se acumulando e provocando alterações celulares que vão ter a formação de tumores. Tá? Pode ocorrer também acúmulo de debris celulares, que é a lipofucsina, né, e falha no controle do crescimento dessas células, né, que podem acarretar aí os tumores. Tá? Então, os mecanismos gerais aí da lesão, normalmente, né, dentro desses fatores, quais são os mecanismos que aqueles fatores que a gente falou, né, aquelas causas ali vão atuar? Podem ser esses aqui, ó, depressão do ATP, dano à membrana celular, distúrbio do metabolismo celular ou lesões genéticas. Tá? Então a gente vai ver ali um estímulo lesivo, então diminui o ATP, essa célula, a função celular que é dependente de energia pode estar diminuída ou até ser perdida. Lesão na membrana pode alterar a mitocôndria, levando as mitocôndrias, levando à morte celular, ruptura de lisossomos e aí ocorrer a digestão enzimática de alguns componentes celulares. A membrana plasmática também pode ser rompida e ocorrer a perda de alguns conteúdos celulares. Isso vai aumentar o cálcio intracelular, né, e provocar o aparecimento de espécies reativas de oxigênio, ocorrendo então degradação proteica e lesão ao DNA, então fechando um ciclo aí de o mecanismo aí que vai levar a lesão a lesão celular, a primeira degeneração e depois a morte celular. Tá? Então, passando as degenerações celulares propriamente ditas, a gente vai falar um pouquinho das degenerações. Então, por definição, é um processo patológico caracterizado por alterações morfológicas das células, com diminuição da função da mesma. Esse é um conceito do Virchow lá em 1898. Então a gente está vendo aqui um tecido normal acima e aqui embaixo células que sofreram o processo de degeneração. Né? Estamos vendo aqui que tanto a forma dela está diferente, o citoplasma está mais claro e o núcleo também está um formato um pouco diferente, aí, coloração um pouco diferente do normal. Tá? Então, para a nomenclatura para esses processos de degeneração, a gente deve acrescentar o sufixo "ose" ao termo designativo do órgão ou tecido afetado. Exemplo aí, hepatose ou outra agressão do fígado, né, de forma extensa é a cirrose. Temos também o processo de nefrose lá no rim, né, e endocardiose, quando ocorre no coração, no endocárdio, mais precisamente nas válvulas cardíacas. Então tem vários processos degenerativos aí, a gente tem que analisar qual é o tecido que está sofrendo essa alteração e colocar o sufixo "ose". Tá? Então, há dois tipos de degenerações celulares, né? A degeneração hidrópica e a degeneração gordurosa. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Aí, começando pela degeneração hidrópica, ela tem como sinônimo tumefação celular aguda ou chamada também de degeneração turva. Tá? Então, são esses dois sinônimos aí utilizados para degeneração hidrópica. Alguns falam que a tumefação celular aguda deve ser utilizado na célula que tem pouco, né, ou uma degeneração mais leve ou um processo inicial de degeneração. Né? Nesse processo de degeneração turva também, né, pode ser usado mais nesse processo e a degeneração hidrópica mais avançada. Mas todos os três aí são sinônimos, né? Alguns autores consideram isso como sinônimo. Tá? Então, a tumefação celular aguda é o aumento do tamanho e volume celular, devido a quê? À sobrecarga de água, ou seja, o acúmulo de água dentro da célula. Tem que diferenciar esse processo de hipertrofia. A hipertrofia tem aumento das organelas, aumento do citoesqueleto, das proteínas intracelular. Enquanto na degeneração, ó, o que a gente vê? Pequenas gotículas de gordura, além da célula estar aumentada, núcleo está aumentado, pequenas gotículas de água, desculpe, não de gordura, né?
que acabam se acumulando ou se misturando ou diluindo, né, tanto as proteínas citoplasmáticas quanto o DNA aí, né? Então pode ocorrer num processo mais extenso ruptura da membrana celular e ruptura da membrana nuclear, como a gente está vendo ali. Então está aqui a tumefação celular aguda, a gente vê uma célula onde tem o núcleo está mais aumentado e a gente tem acúmulo de líquido aí também no citoplasma, né? Então no processo de degeneração hidrópica, né, que é água, líquido, então vai ter líquido, tanto o líquido vai ser tá acumulado também no núcleo, como a gente está vendo aqui, e no citoplasma. Nesse outro local aqui a gente não vê tanta alteração nuclear, mas vê o citoplasma aqui com um vacúolo aqui apresentando água, né, líquido. E esse aqui é um epitélio, né? Então a gente vai ver mais à frente que uma degeneração gordurosa é parecida com isso aqui, só que algumas células sofrem degeneração gordurosa e outras não sofrem, e a gente tem que saber disso, né, para diferenciar uma da outra, tá? Então isso vai depender do metabolismo de gordura que está presente em cada célula. Então o que acontece? O controle do volume celular normal ele é baseado na bomba de sódio e potássio e ele necessita de ATP para ocorrer. Então quando ocorre diminuição desse ATP, né, ocorre abertura dos canais aí de sódio e potássio e a gente vai ter a entrada de água, né, levando consigo alguns íons, né, e deixando a célula tumefeita, né? Então, ocorre aumento do cálcio dentro da célula, ele vai ativar fosfolipases, proteases, ATPases e até endonucleases, né, que essas são enzimas que vão degradar algumas substâncias lá dentro da célula, né? Então, a hipóxia pode ser uma lesão direta, né, pode causar lesão direta, pode ser por hipóxia ou entrada de sódio, causa desequilíbrio da água, ou também por lesão direta nas membranas. A hipóxia causa diminuição da produção de ATP, aí entra o sódio, cálcio e água na célula e sai o potássio, né? E ocorre a tumefação e a vesiculação de organelas. Ocorre ruptura das membranas, influxo de cálcio, mais ainda, né, para dentro até das mitocôndrias e a vacuolização intensa que é caracterizada pela degeneração hidrópica. Então esse estímulo lesivo, essa lesão aí vai ocorrer a entrada de sódio e água, sai potássio, as organelas ficam tumefeitas, consequentemente vão deixar de funcionar direito, né? E aí acaba ocorrendo a distensão da célula, né? E tumefação tanto do citoplasma, às vezes o núcleo também pode ficar, isso dependendo da célula, né? A vacuolização intensa da célula e levando, se não for revertido esse quadro, à morte celular. Então aqui a gente tem um fígado, né, com os hepatócitos normais, onde a gente vê, né, pequenos grânulos aqui, né, de glicogênio, acúmulos de organelas, o núcleo ali bem formato adequado, né, o RNA, né, em forma de grumos ali, bem normal. E aí quando a gente vai para um fígado com degeneração hidrópica, primeiro que aqueles cordões de hepatócitos já estão totalmente desorganizados. Segundo, quando a gente vê a célula, né, aumentada aqui, com um espaço, né, em branco lá no seu interior. A maioria delas tem esse espaço em branco, por quê? Porque está acumulando água. E muitas vezes a gente encontra também o núcleo aumentado, né? O núcleo vai estar aumentado porque também tem acúmulo de água lá no interior do núcleo. Então a gente vê algumas células, vamos dizer assim, mais normais, ó, com um núcleo menor e outras com um núcleo também que a gente chama de vesiculoso, né? Ele está aumentado, cheio de líquido lá no seu interior. E o citoplasma também. Então algumas têm grandes vacúolos, outras parecem uma renda, né? Toda furadinha. Então tem esse aspecto rendilhado do citoplasma. Essas são as duas características que a gente vai encontrar nesse processo. Então lá na degeneração vacuolar, também chamada, que é a degeneração mais intensa, normalmente a gente encontra esses vacúolos no citoplasma. Não deixa de ser degeneração hidrópica, é uma degeneração hidrópica num processo mais intenso ou mais avançado da degeneração hidrópica, tá? A degeneração hidrópica também em alguns tecidos, como por exemplo os epitélios, né, ela pode ocorrer a ruptura de algumas células e formação de bolhas, né? Isso ocorre em queimaduras, ocorre em algumas outras doenças, né, doenças virais, até como por exemplo a febre aftosa, né? A gente pode encontrar essas bolhas no meio do citoplasma. Normalmente essas bolhas podem variar, podem ser mais aqui na base, dependendo de onde está a agressão, o processo inflamatório, ou mais lá próximo da luz do epitélio, né? Ou da parte que está exposta, né? Vamos dizer assim, da parte apical do epitélio. Tá? Então a gente vê essa alteração, né?
que é bem característica, também é uma degeneração hidrópica, né? Vamos encontrar algumas células também com o processo de degeneração hidrópica, mas o que mais chama atenção são essas bolhas, né? Então, como é que a gente identifica macroscopicamente um processo de degeneração hidrópica? Principalmente nos órgãos parenquimatosos. Então, a gente tem aumento do peso e do volume do órgão, né, por esse processo chamado de tumefação. Então, normalmente, quando cortamos esse órgão, né, tem protusão ao corte, ou seja, né, o parênquima tende a sair, né, da cápsula quando a gente faz o corte, ele está mais pálido, né? E exemplo lá na macroscopia da pele, né? A pele pode apresentar vesículas, como a gente viu antes ali, tá? Então esse processo de tumefação do órgão, por exemplo, do fígado lá, ele fica com os bordos mais arredondados, né? O bordo do fígado, então, em vez de estar fininho, bem delgado, ele fica mais arredondado, né? Como a gente pode observar aí na macroscopia, né? Então aqui está um fígado normal e esse aqui um fígado com uma palidez discreta, mas já apresentando o processo de degeneração hidrópica. Na microscopia, o que a gente vai ver? A tumefação celular, então a célula aumentada, citoplasma pálido e vaculizado ou citoplasma rendilhado, como a gente viu. Os vacúolos eles não vão se corar para a gordura e nem para o glicogênio, porque o que está se acumulando lá é líquido, né? É água, e normalmente essa água é retirada no processamento desse tecido, né? As células epiteliais, elas normalmente vão avançar para o lúmen, isso ocorre principalmente nos túbulos renais e nos vasos sanguíneos, né, no endotélio. A evolução para a degeneração balonosa lá na pele pode ocorrer, então formando balões, né, na célula ou formando as vesículas, como a gente falou, né, no final também na pele lá essa seria uma segunda progressão, né? Então aqui a degeneração hidrópica, né? Então onde tem o fígado aqui normal e esse lado aqui apresentando a degeneração hidrópica. Então a gente vê que os hepatócitos aqui estão mais claros, né, como é bem característico, né, e o núcleo maior, né, do que essas outras. Então aqui um núcleo mais escuro, aqui um núcleo um pouquinho mais claro lá dentro também, e esse aspecto rendilhado, né, do citoplasma e do hepatócito, né, isso é bem característico, né. Então, como a gente falou lá, degeneração vacuolar é um sinônimo. Por quê? Porque muitas vezes formam-se vacúolos, né, no citoplasma e às vezes até no núcleo a gente vê espaços, né, em branco dentro no interior do núcleo, certo? Então, o outro sinônimos, né, é a degeneração balonosa, porque a célula pode parecer um balão, né? Então, mesmo o núcleo estando mais normal, vamos dizer assim, né, um aspecto normal, o citoplasma fica parecendo um balão, né? Então ocupando, né, bem distendido aí e um vacúolo lá e restos de citoplasma, de proteínas citoplasmáticas aí espalhados aí pelo espaço, né? Então essa característica aí da degeneração balonosa é que a gente visualiza isso nos epitélios, né? Bem característico dos epitélios. E pode progredir para aparecimento das vesículas ou bolhas aí na pele, que também são característicos dessa degeneração hidrópica. Tá? Então, a degeneração hidrópica ocorre em células infectadas por vírus que são epiteliotrópicos, ou seja, que gostam de epitélio, né? O vírus da febre aftosa é um, então ela causa essa lesão no epitélio da língua, região da boca, né? Mucosa ali oral, junção mucocutânea, né? Na boca, nariz, né? Próximo dos cascos, né? Então pode acontecer esse processo. Da sinomose ele causa corpúsculo de inclusão no epitélio lá da vesícula da bexiga, né? Lá dos cães, né? Então é uma característica também a gente analisar sempre a bexiga desses animais com suspeita de sinomose para tentar identificar e acompanhar desse corpúsculo tá uma degeneração hidrópica, né? A ruminite decorrente da acidose lática em animais confinados também é uma causa de degeneração hidrópica. Muitas vezes a gente pode encontrar o abscesso hepático, que é a consequência da infecção bacteriana secundária, onde essas bactérias passam o epitélio do rumen, chegam na circulação e vão parar lá no fígado, né? Passam por quê? Porque tem uma ulceração na mucosa ruminal. Isso também causa degeneração hidrópica no epitélio lá do rumen e depois a passagem permite a passagem dessas células, né, dessas bactérias, vamos dizer assim, para os vasos, né, para a corrente sanguínea, tá? A evolução, então, da degeneração hidrópica, ela pode ocorrer, o prognóstico vai depender, né, do número de células que estão afetadas, da importância imediata e da perda da função dessas células, né?
Tem células que são altamente vulneráveis à hipóxia, por exemplo, neurônios, células da glia, os cardiomiócitos, o epitélio do túbulo renal proximal, hepatócitos e até as células endoteliais podem levar a esse processo. Tá? Então, a degeneração gordurosa, que é o segundo tipo de degeneração que a gente vai ver agora, então a gente tem que sempre diferenciar uma da outra. Tá? Então, quais são os sinônimos para a degeneração gordurosa? É esteatose ou lipidose, é o acúmulo anormal de gordura dentro da célula, né? Normalmente na forma de triglicerídeos que se acumulam no citoplasma. Então vejam, nesse momento a gente não tem alteração nuclear, né? Não tem nada se acumulando no interior do núcleo, né? Certo? E é onde que vai ocorrer a degeneração gordurosa? Em hepatócitos, com maior frequência, epitélio tubular renal, principalmente de gatos, né? A gente vai encontrar isso. No músculo cardíaco e no músculo esquelético a gente pode encontrar essa degeneração gordurosa, tá? Então, o metabolismo normal da gordura do fígado ele passa por alguns processos, né? Então, os ácidos graxos chegam ao fígado por via plasmática, oriundo de duas fontes, ou como triglicerídeos dos depósitos de gordura, ou também como quilomicrons oriundos do intestino via alimentação. Então, essas são as duas fontes, né? Então, esses ácidos graxos eles são usados como fonte de energia pelos hepatócitos, ou eles se ligam a proteínas ou a apoproteínas para serem enviadas ao plasma, né? E também eles podem deixar o fígado como fosfolipídios ou complexo de colesterol, que são usados até para fazer hormônios, né? E também podem se acumular em alguns tecidos, tá? Então, qualquer alteração no processo fisiológico ou no metabolismo da gordura pode provocar o seu acúmulo no citoplasma celular, o que a gente chama de lipidose, né? Ou esteatose, como a gente viu anteriormente lá, tá? Então, esses ácidos graxos livres, eles são captados, vão lá no fígado, né? Os ácidos graxos, então, eles são ligados a um acetato, pode ocorrer a oxidação, né? Corpos cetônicos ou dióxido de carbono, né? Pode ocorrer junção com fosfolipídios ou com ésteres de colesterol, né? A formação de fosfolipídios ou ésteres de colesterol. Se uma enzima, a alfa-glicerofosfato, né, atua sobre eles, vai ocorrer a formação de triglicerídeos. Esses triglicerídeos se ligam a uma apoproteína, que é uma proteína de ligação, e formam lipoproteínas que vão ser liberadas ali do fígado e vão se acumular na forma de lipídios aonde? No tecido adiposo. Então esse é o metabolismo aí da gordura, né? Então, quais são as causas de degeneração gordurosa? Basicamente são três. Mobilização aumentada dos estoques de gordura corporal. Então, vacas leiteiras no final da gestação ou início da lactação, né, podem tirar da reserva de gordura e isso acaba acumulando lá no fígado porque está retirando demais essa gordura dos acúmulos e acaba acumulando lá no fígado. Qualquer um desses aí pode ocorrer. Obesidade é outra causa da mobilização aumentada. Deficiência de proteínas e calorias na dieta. Inanição, doenças endócrinas, né, e lipidose hepática felina, né, que é uma entidade aí, né, que ocorre nos felinos. Alguns dizem que tem a ver com a alimentação, né, mas é multifatorial aí, nem todos os fatores estão bem elucidados. Ela pode ser tóxica e tóxico-infecciosa, com a diminuição da oxidação dos ácidos graxos livres, que interfere na síntese proteica plasmática. Então, normalmente o fígado, né, nessa intoxicação aí, o fígado está alterado e o fígado não consegue desempenhar o seu papel de forma adequada. Pode também ter uma causa hipóxica ou anóxica, que é a queda do oxigênio lá do hepatócito, diminuição da oxidação dos ácidos graxos e na síntese da ATP também lá no fígado, e anemias ou insuficiências cardíacas podem levar também esse acúmulo de gordura. Por quê? Porque o fígado não está sendo oxigenado e nutrido de forma adequada, né? E aí acaba irrigado, né, de forma adequada e acaba ocorrendo esse metabolismo aí, o hepatócito acaba sofrendo para fazer toda aquela cascata da metabolização da gordura, tá? Então aqui tem uma da causa tóxica, né? Então a gente vê o tetracloreto de carbono aqui, né? Ele sofre uma oxidação aqui em tricloreto de carbono, que é um ácido graxo polienólico, né, microsomal. Então, esses radicais lipídicos aí do oxigênio vai ocorrer uma peroxidação lipídica,
né? E isso vai acontecer o quê? Lesão na membrana do retículo endoplasmático rugoso, desprendimento de polissomos, diminuição da síntese de apoproteína e a esteatose hepática. Ou também a liberação de produtos dessa peroxidação lipídica, lesão da membrana plasmática, aumentando a permeabilidade ao sódio, né, a água e o cálcio, ocorre a tumefação celular. Então pode ocorrer qualquer um desses dois processos, esse outro em outras células também que não sejam a célula adipócito, né? Certo? Então, a degeneração gordurosa, ela tem um aspecto macro e microscópico, às vezes em alguns aspectos semelhante à degeneração hidrópica. Então, o aumento de volume e peso do órgão também ocorre lá na degeneração hidrópica, né? Se a gente pegar um fragmento de fígado que tem uma degeneração gordurosa acentuada, esse fragmento e colocar no formol, ele vai flutuar, né? Se ele tiver uma grande concentração de gordura. Normalmente o fígado também fica com os bordos arredondados, né? Como a gente viu lá. Tem um aspecto untuoso ao corte. O que é isso? Quando a gente corta, fica aquela gordura aderida à faca, né? Ou aquelas gotículas de gordura aderida à faca, como se a gente tivesse cortado uma manteiga ou algum material gorduroso semelhante, né? Protusão do parênquima, né? Então, quando corta também tem a protusão do parênquima. A consistência do fígado fica diminuída, ele fica friável, ou seja, quando a gente coloca o dedo lá, afunda o dedo no parênquima, ele se rompe com mais facilidade do que fosse na degeneração hidrópica ou, obviamente, que num fígado normal, tá? E também esse fígado tem uma coloração amarelada, tá? Que é bem característica. Então aqui está um fígado normal e um fígado com degeneração gordurosa, onde a gente vê esse aspecto amarelado, os bordos mais aumentados, que é característico aí dessa alteração, tá? Então aqui, de novo, um fígado com degeneração, aqui num gato, uma degeneração gordurosa extrema, né? A gente vê a vesícula biliar ali, então bastante gordura acumulada, a gente quase não reconhece esse fígado, né, esses hepatócitos, né? Então aqui numa foto do fígado total a gente vê que em todos os lobos hepáticos estão afetados com essa degeneração, tá? Então a gente tem que diferenciar, né, a gordurose também da hepatopatia por glicocorticoide aí que ocorre nos cães. Por quê? Nesse caso o fígado está uma coloração bege claro, a marrom esbranquiçado, ele está firme, não é untuoso, né, e não flutua quando a gente coloca esse fígado no formol ou na água, né? Então qualquer um desses dois testes pode ser realizado que ele vai flutuar. Então essas características aí da degeneração gordurosa, todas elas têm que ser elencadas aí quando a gente analisa um órgão na macroscopia. A gente tem que saber todas essas características, né, para diferenciar a degeneração gordurosa, a degeneração hidrópica e até da degeneração da hepatopatia, degeneração por glicocorticoides, né, ou degeneração por acúmulo de glicogênio, tá? Certo? Então, na microscopia, o que a gente vai encontrar, né? Presença de vacúolos ou gotículas citoplasmáticas de gordura. Então, essas gotículas têm os bordos bem delimitados, bem definidos, diferente daquele aspecto rendilhado que a gente viu na degeneração gordurosa. Os núcleos podem estar deslocados para a periferia. Quando tem vacúolos pequenos, isso é sugestivo de uma doença metabólica aguda, né, chamada de degeneração microvacuolar. E quando tem vacúolos grandes, é sugestivo de uma doença tóxica ou de uma doença viral crônica, chamada de degeneração macrovacuolar, né? Há colorações especiais para diferenciar a degeneração hidrópica. Por quê? A gente tem que fazer coloração para corar a gordura. Obviamente que a gente não pode fazer um processamento nesse tecido. Tem que fazer um corte de congelação e aí corar esse corte congelado, que ainda tem a gordura preservada lá. A gordura não foi retirada no processamento pelas passagens de álcool e xilol, né? E então, tendo essa gordura preservada, ela vai corar ou pelo Suda 3, pelo Escarlate ou o Royal Red Oak. São 3 colorações aí que são utilizadas para corar gordura, tá? Então é importante também saber essa diferenciação, tá? Quais são as consequências, né? Ela é reversível se a causa for removida e muitas células repletas de gordura elas podem se romper e morrer formando áreas de necrose aí no tecido. Então aqui a gente tem os hepatócitos com grandes vacúolos de gordura, com o núcleo
contra a membrana, né, celular aqui, né, então o núcleo espremido aqui, né, no citoplasma, então grande quantidade de gordura, e essa outra aqui com pequenas gotículas de gordura, né, então essa aqui é a degeneração macrovacuolar e essa degeneração gordurosa microvacuolar, né, então a gente pode classificar também essa degeneração, assim como a gente classificava o tecido adiposo lá na histologia, né? Então, tecido adiposo com macrovacúolos, né? O adipócito macro com macrovacúolo e com microvacúolos, tá? Então, quando a gente faz a coloração da HI, vai ver só o espaço em branco que era ocupado pela gordura, né? Então, nessas células aí ocupando uma grande quantidade, o núcleo na periferia, nessas outras aqui as menores gotículas de gordura, mas também não deixa de ser degeneração gordurosa. Nesse outro canto aqui a gente tem os hepatócitos normais, né? E quando faz a coloração especial lá do corte de congelação, a gente vai ver essa gordura corada dependendo da cor de vermelho, de laranja, de amarelo até, né? E essas gotículas de gordura aí se coram, né? E a gente vê mais ou menos onde havia os hepatócitos, os cordões de hepatócitos, né? E agora preenchidos aí por gordura, né? Então essa coloração especial nos permite identificar aí esse processo, né? Aqui a gente vê um fígado com a degeneração gordurosa intensa, né? Onde a gente quase não vê, parece um tecido adiposo, né? Aqui nessa região a gente reconhece ainda alguns adipócitos, a gente consegue reconhecer alguns citoplasmas, mas nesse outro local aí, se a gente, mesmo que aproximando, né, vai parecer o quê? Que é um tecido adiposo, que é a gordura, tá? A gente tem que diferenciar essa degeneração gordurosa de infiltração gordurosa. O que é essa infiltração gordurosa? Isso é uma infiltração de adipócitos que ocorre, normalmente está próximo do tecido conjuntivo, entre as células, entre os músculos, né, célula do músculo esquelético, né, e é uma gordura que está entremeada na carne. Ela é um sinal de obesidade do animal e também um sinal que a gente chama de marmoreio, né? Ela até é um requisito aí para a carne ficar mais macia, para a carne ficar mais gostosa, né? Então o pessoal gosta desse marmoreio, né? É uma característica que está se buscando aí na carne, né? Hoje em dia esse marmoreio, esse entremeado aí do músculo com a gordura, tá? Certo? O glicogênio, então, né, é outro acúmulo que pode ocorrer dentro da célula. Então, ele pode ocorrer por depósitos naturais em miócitos ou hepatócitos e pode estar alterado, né, o metabolismo da glicose ou do glicogênio está anormal e causar o acúmulo de glicogênio nessas células também, hepatócitos, células dos túbulos renais proximais, células beta das ilhotas de Langerhans, então pode ocorrer esse acúmulo de glicogênio aí dentro dessas células, né? Quais são as causas? O diabetes mellito, o mellitus, né, e o excesso de glicocorticoides podem levar a esse processo. Então, como a gente já falou antes, o fígado também sofre aumento de volume, ele está mais pálido, né, mas ele fica numa coloração que varia do amarelo, né, mais pálido, aí até um marrom, né, certo? E essa pode ocorrer essa intoxicação por glicocorticoide também. Então, além daquelas outras causas que a gente falou, quando a gente trata um animal com glicocorticoide ou corticosteroides aí de forma inadequada, sem a dose adequada e sem vários outros aspectos, a gente pode ter o acúmulo, né, dessa substância aí no interior, tá? Então, o acúmulo do glicogênio intracelular, né, ele tem um aspecto microscópico que tem vacúolos claros no citoplasma da célula e normalmente esses vacúolos têm contornos irregulares, diferente da acúmulo de gordura, né? O núcleo normalmente está no centro e só em casos extremos ele pode estar deslocado para a periferia. E a gente pode fazer uma coloração especial também, que é chamada de coloração do ácido periódico de Schiff, né? Então essa coloração do ácido periódico de Schiff nos ajuda a identificar. Por quê? Porque ele marca o glicogênio. Esse ácido periódico tem uma reação com o glicogênio, ele vai ficar com uma coloração rosa forte, ou chamado também de fúcsia, né? Que a gente vai encontrar essas gotículas de glicogênio aí coradas pelo PAS. Então aqui a gente consegue ver, ó, um fígado de um cão onde tem algumas células aqui na região central com essa degeneração
por glicogênio, né? Então, apresentando aí grandes vacúolos, né? Outros com vacúolos menores, mas esses vacúolos aí não tão bem limitados como a degeneração gordurosa, tá? Certo? E aqui quando a gente olha a coloração, né, do PAS, né, a gente vê então uma coloração fígado com PAS, um fígado normal, e aqui a gente vê que o glicogênio ele ficou todo na periferia da célula, aqui, ó, toda essa célula escura. Isso se deve ao quê? Porque foi fixado este fígado aqui com álcool, né? Então o álcool ele polariza o glicogênio vem para um dos cantos da célula e a gente vai ter essa coloração assim diferente, né? Vamos dizer, essa marcação diferente aí do glicogênio, certo? As proteínas também, elas podem se acumular, a gente pode ter acúmulo de proteína nas células, né? Então, microscopicamente, a gente tem gotículas eosinofílicas arredondadas, né? Ou vacúolos ou até agregados de proteínas lá no interior da célula. Esse acúmulo de proteína intracelular, ele é chamado também de degeneração hialina, é um termo que é utilizado. Por quê? Porque normalmente o citoplasma da célula fica de uma aparência homogênea, mais eosinofílica, né, e tem uma aparência vítrea, né, meio translúcida e brilhante, e refringe quando a gente olha no microscópio. O que é refringir? Quando a gente muda ou mexe o macro e microscópico, né, o micrometra lá, a lâmina, a gente vê que ele reflete a luz, né, refringe. Então, essa é uma característica. E essa característica da refringência aí é uma característica hialina, né, desse material. Então, esse halos vem de vidro, né? Então, porque é translúcido e também refringe a luz. Então, muito semelhante ao vidro. Então, alguns chamam de degeneração hialina, esse processo de degeneração com o acúmulo de proteína, tá? E ele não é chamado de uma degeneração verdadeira, tá? Ela pode ser intra ou extracelular, né? O caso de proteínas hialinas intracelulares são gotículas de reabsorção de células epiteliais renais proximais, né? Então, lá no túbulo renal a gente pode ver essas gotículas aí no túbulo, como a gente vai ver ali logo em seguida. Nas células de Mott, né, que são os plasmócitos que acumularam muita imunoglobulina, né? A gente pode ver também essa semelhante, né, a degeneração por esse acúmulo de proteína e defeitos, né, no dobramento de proteínas que pode fazer com que ela se acumule dentro de algumas células. É mais fácil de visualizar nas células estáveis ou nas células permanentes, né, do organismo, tá? Então aqui é gotículas de reabsorção de proteínas, né? Então no caso de proteinúria, né, onde a proteína também estaria aqui no meio, saindo pela urina, né? Então, mas aqui está nos túbulos renais, nas células epiteliais dos túbulos renais. Então, ocorrem duas formas de apresentação, as degenerações hialinas epiteliais ou celulares, que são chamadas de degeneração de Zenker, né? E uma outra que a gente vai tratar a seguir. Então, a primeira coagulação de proteínas celulares intracitoplasmáticas determina alteração grave na célula, é a forma mais comum de ocorrência dessa degeneração, ela é vista em hepatócitos, no miocárdio, no músculo esquelético e nos vasos, e podem ser por intoxicação exógenas, exemplos a intoxicação por ionóforos, deficiência de selênio e vitamina E que é chamada também doença do músculo branco, onde na macroscopia o músculo fica branco, mas as células, né, musculares perdem aí as suas estriações, né? Então aqui a degeneração hialina, né, onde a gente vê as células sem estriações, algumas com pequenos vacúolos, né? Então aqui um músculo esquelético de ave aí numa foto de uma alteração muscular aí que a professora Franciele trabalhou com essa doença aí no seu mestrado e doutorado, tá? Aqui de novo a gente vê a degeneração hialina, né? Aqui as células mais arredondadas e a gente observa que não tem estriações nessas células, além delas perderem a conformação, perdem a organização do seu citoesqueleto, né? Ou das miofibrilas, tá? Aqui de novo, então essa degeneração hialina, alguns chamam quando tem esses espaços aqui, esses vacúolos no citoplasma, de degeneração flocular, né? Porque o citoplasma parece flocos, né? Como a gente está vendo aqui, ó, parece pequenos flocos lá no meio, certo? Ou esses flocos brancos ali no meio do citoplasma, tá? E a degeneração hialina de conjuntivas, né? Então é a penetração ou absorção pela célula de proteínas exógenas disponíveis no interstício celular.
com posterior coagulação da mesma e tem patologia complexa e pouco conhecida. Ocorre preferencialmente no epitélio do túbulo renal e em glomerulonefrites crônicas e também na intoxicação por metais pesados quando afetam lá o rim. Tá? Outro tipo de degeneração que a gente tem, não é muito comum, mas a gente observa de vez em quando, é a degeneração mucoide. Ela não corresponde estritamente a alterações degenerativas da célula e são identificadas duas alterações, mas sem relação entre si. A hiperprodução de mucina pelas células mucíperas do intestino e trato respiratório ocorre em processos inflamatórios catarrais, esse processo, e a hiperprodução de mucina em processos chamados de adenoma ou adenocarcinoma. Tá? Tem um único animal, que é o coelho, onde a gente pode ver isso como se fosse um processo inflamatório e ele sofre uma degeneração mucoide, né, lá no intestino. Então a gente vai ver um intestino repleto de muco, né, que é uma das características. Né. Na macro tem grande quantidade de substância fluida, né, ou mucosa, como a gente viu, ela tem uma consistência que varia, né, pode ser um pouco mais ou menos viscosa, e um aspecto translúcido semelhante a um catarro ou um muco, né, limpo, ou às vezes translúcido ou mais límpido. Tá? Na micro a gente tem um núcleo deslocado para a periferia da célula e a forma de um anel, que é chamada de célula de anel de Sinete. Né? Então aqui ó, a gente vê várias células mucíparas aqui. Nessa foto que não está muito boa, a gente vê o muco no lúmen e aqui o muco dentro do intestino. Né? A gente vê as alças intestinais estendidas, né? E o muco no seu interior, que é bem característico aqui da doença e aqui aberto ali um pedacinho do intestino, a gente vê esse muco externamente aí tomando a forma do lúmen intestinal. Né? Quando a gente vê esse material, né, em meio às células, faz uma coloração para marcar a mucina, né, um azul, exemplo, um azul de toloidina, a gente vê essa coloração aí que é bem característica, né, desse azulado aí no meio do tecido, tá? Certo? Passando agora para outra degeneração, a degeneração amiloide ou amiloidose. O termo amiloidose, né, ele foi criado no século passado para indicar que é uma substância amorfa eosinofílica que ela está depositada no interstício dos tecidos, então entre as células do tecido. Por que ela foi chamada de amiloide? Porque ela cora-se pelo iodo e é uma coloração escura, preta, que é semelhante ao amido. Então, por isso que ficou correlacionado como amiloide ou amiloidose. Ela é uma glicoproteína de composição química variável, depende do indivíduo ou da espécie, tá? Então, pode ser, por exemplo, complexo antígeno-anticorpo, tá? Nesse depósito aí, e outras substâncias também. Tá? O problema é que ela ocupa espaço, né? Então um espaço mesmo que no interstício, interfere na função dos vasos sanguíneos e daquele tecido, aquele órgão, né? Como pode se acumular em fígado, baço e outros órgãos, a gente vai, rim, né? Por exemplo, então vai alterar a função desses órgãos aí, tá? Então a ocorrência normalmente é ao redor ou na parede dos vasos sanguíneos, do glomérulo renal, então determinando uma redução do filtrado glomerular, às vezes até tendo então a uremia, um quadro de uremia, onde a ureia, né, não é filtrada e ela retorna para o sangue. Então, nos sinusoides hepáticos, determinando espessamento da parede sinusoidal, compressão de hepatócitos e interfere no transporte de substâncias para dentro e fora dessas células, obviamente. E deposita na periferia dos folículos linfóides e na parede da arteríola central do folículo, né? Então ocupando espaço e alterando a função desse folículo linfóide. Então ele determina a competitividade lá pelo espaço, lá no baço, e interfere na nutrição do órgão. Qual é a patogenia? Está associada a infecções crônicas de caráter tecidual destrutivo. Um exemplo aí é a tuberculose, quando crônica. Pode ocorrer a superestimulação antigênica provocada pela destruição tecidual também, né? Vai ocorrer a formação do amiloide. E ocorre também por uma maior resposta do sistema imunológico, que pode produzir uma grande quantidade de imunoglobulinas, como eu falei, e daí às vezes formar, se tiver uma infecção, né, crônica, complexo antígeno-anticorpo e se depositar lá. Então, um exemplo aí, tuberculose, a gente já falou, mastite nas vacas, né, mastite crônica, anemia infecciosa equina e as enterites crônicas aí nos caninos também podem levar a esse processo de amiloidose, tá? E ela resulta na disfunção do sistema imunológico por descontrole na resposta imunológica, exaustão do sistema imunológico por superestímulo do mesmo. E quais as consequências? Pode ser apenas um achado de necrópsia, no baço pode determinar rupturas espontâneas ou por traumatismos leves,
No rim, determinar hipertensão arterial, insuficiência renal e até a uremia, como a gente falou antes lá. E no coração, descompensação cardíaca, interferência na condução elétrica demonstrada no exame do eletrocardiograma. Tá? E aqui a gente vê, então, um rim normal e outro rim aqui com o processo da amiloidose, onde ele está mais claro, obviamente, né? E com esse material aí se acumulando, né? Então, aumentando ele de volume. Aqui um outro caso, onde a gente vê esses pontos brancos aí, que é o amiloide ocupando espaço. Quando a gente faz a coloração, coloca fragmento desse rim aqui no iodo, o que vai acontecer? Toda a parte que tem o amiloide, né, vai corar de preto, né, como a gente está vendo aqui. Então ali a gente vê uns pontos na cortical, que são os glomérulos, que provavelmente tem amiloide lá no seu interior, então pontos pretos, e essas áreas, esses rajados pretos aí é o amiloide ao redor dos vasos, né, ao redor dos túbulos aí ocupando espaço. Tá? Aqui um fígado também com o processo da amiloidose, mais branco, né, pálido aí, né, ele fica friável também com esse processo da amiloidose, e a gente vê aqui, ó, esse material afasta os cordões dos sinusoides, ele fica entre os hepatócitos aí ocupando espaço, né, então, que é bem característico aí esse material. No HE, então, ele fica um rosinho claro, e a gente tem que fazer uma coloração especial chamada de vermelho Congo, onde a gente consegue ver ele ao redor de vasos, como a gente está vendo aqui, ó, então esse material mais avermelhado, né? Ou em outros, na verdade aqui é o HE, né? Em outros locais onde ele estivesse acumulando. Aqui no baço também, ó, amiloide formando nódulos, né? Então ocupa espaço lá do baço, né? Nesse outro órgão aqui no rim, a gente vê alguns túbulos renais separados aí por esse material do amiloide. E quando fazemos o vermelho Congo, lá está esse material corado aí de vermelho, né? Um vermelho, um meio alaranjado aí, que a gente consegue visualizar, tá? Nesse outro aqui também, ó, o amiloide ao redor de vasos, né? Próximo de vasos, e aqui ocupando bastante espaço no baço, né? Certo? Então, nesse outro aqui, nesse outro órgão aqui, a gente vê também ele ocupando espaço aqui, ó, no tecido, aqui acho que é tecido linfóide, né? Então a gente vê esse material ocupando espaço aqui. Mas o problema quase sempre, né, é ocupar espaço, tá? Então a gente já falou de outras inclusões intracelulares ali na outra aula, né? Só revisando aí, então, os vacúolos autofágicos, o corpúsculo de inclusão de proteína cristalina, né, que são os cristalóides que acontecem no túbulo renal lá de cães idosos, principalmente, e os corpúsculos de inclusão viral, que se o vírus for DNA, ele normalmente é intranuclear, e se for RNA, ele é intracitoplasmático, né? E temos o corpúsculo de inclusão por chumbo também. Então vamos ver algumas imagens só que não tinham na outra aula. Então aqui os cristalóides, né, dentro da célula, dentro do núcleo da célula, né, esse formato alongado aqui, né, semelhante aí a cristal. O corpúsculo de inclusão viral intranuclear, né, nesse caso aqui, tá? Ocupando espaço, então a gente vê o nucleolo ali e a cromatina, né, toda na periferia da célula, e o corpúsculo de inclusão de chumbo aqui. No HE a gente quase não consegue visualizar ele, vê que a cromatina está bem na periferia, mas quando fazemos a coloração de Ziehl-Neelsen, né, que serve para bactérias álcool-ácido resistentes, ele marca bem, fica bem destacado aí no interior aí no interior do núcleo, né, certo? Então seria isso, pessoal. Então qualquer dúvida a gente está à disposição lá no Moodle, né, no chat, então vocês podem entrar em contato aí.